Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós estaremos analisando o comportamento do crescimento de duas plantas, uma através de uma função linear e outra através de uma função quadrática. Mostraremos o momento em que a altura dessas plantas será a mesma e provaremos os valores utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo. Um biólogo desejava comparar a ação de dois fertilizantes. Para isso, duas plantas A e B da mesma espécie, que nasceram no mesmo dia, foram desde o início tratadas com fertilizantes diferentes. Durante vários dias, ele acompanhou o crescimento dessas plantas, medindo dia a dia suas alturas. Ele observou que a planta A cresceu linearmente a taxa de 2,5 centímetros por dia. Com isso, a gente já pode deduzir que no caso da planta A, no primeiro dia, essa planta terá uma altura de 2,5 centímetros. No segundo dia, essa altura será 2,5 mais 2,5, que é a mesma coisa que 2 vezes 2,5, que seria de 5 centímetros. No terceiro dia, aí para ser mais prático, né, vai ser 3 vezes 2,5, que é igual a 7,5 centímetros, e assim sucessivamente. E a altura da planta B pode ser modelada pela função dada por y igual a 20x menos x quadrado sobre 6. Então, estamos diante agora de uma função quadrática, né, para o caso da planta B, em que y é a medida da altura em centímetros e x é o tempo medido em dias. Então, para responder a letra A, ele quer saber qual é a diferença entre as alturas dessas plantas com 2 dias de vida. Bom, no caso da planta A, nós já sabemos que no segundo dia de vida, essa planta terá 5 centímetros. Nós já mostramos aqui na nossa sequência lógica. Para o caso da planta B, nós não vamos fazer etapa por etapa, né? Nós vamos fazer utilizando a função que ele deu aqui, substituindo no lugar de x, nós vamos colocar o valor 2. Então, esse y, por questões de diferenciação, nós vamos chamar de b de x, para indicar que nós estamos trabalhando com a função da planta B. E aí, no lugar de x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 20 vezes 2 menos 2 ao quadrado, vamos dividir por 6, dividido por 6. E aí nós vamos ter que 20 vezes 2 é 40, 2 ao quadrado é 4, dividido por 6. E aí nós vamos ter 36 dividido por 6, logo, a altura da planta B, no segundo dia, será de 6 centímetros. Ok? Bom, então, o que é que a letra A pede, né? A gente ainda não concluiu a letra A. A letra A quer saber qual é a diferença entre as alturas dessas plantas com 2 dias de vida. Ora, a altura da planta A é igual a 5. A altura da planta B, nós descobrimos que é igual a 6. Então, para responder a letra A, nós podemos chamar aqui de K. Nós vamos pegar a altura de B menos a altura de A. Isso considerando os 2 dias de crescimento. Então, nós vamos ter 6 menos 5. Logo, o valor de K será igual a 1 centímetro. Então, essa vai ser a diferença das alturas com 2 dias de vida. E aí a gente já engata aqui a letra B, porque ele quer saber qual é a lei da função que representa
a altura y da planta em função de x, porque nós temos a lei que representa o crescimento da planta B. Nós já estamos vendo aqui que ela representa uma função quadrática. Para o caso da planta A, nós já vimos que ela é uma função linear. Então, no primeiro dia, a altura dela vai ser 2,5. No segundo dia, o dobro de 2,5, que é 5. No terceiro dia, o triplo de 2,5, que é 7,5. E assim sucessivamente. Então, nós podemos deduzir que A de x, que é a função que representa o crescimento da planta A, que seria o nosso y, né? Vai ser 2,5 vezes x. E aí está respondida a letra B. Então, para a altura igual a 1, 2,5 vezes 1. Para a altura igual a 10, 2,5 vezes 10. Isso para o caso da função que representa o crescimento da planta A. Bora logo representar esses dois valores no GeoGebra para a gente já provar logo o nosso resultado da letra A. Então, vamos lá. Então, a nossa função A de x vai ser igual a 2,5x para x maior ou igual a 0. Então, aqui nós já temos a planta A. Vamos aumentar aqui um pouco a escala, tá? Só para melhorar aqui a visualização. E aí vocês estão observando um crescimento linear. Então, para cada dia, ela aumenta 2,5. Isso é o caso da planta A. Para o caso da planta B, nós vamos ter 20x menos x² dividido por 6. E aí nós temos também que esse x tem que ser maior ou igual a 0. Não vou botar agora isso aqui, não. Vamos deixar assim. Vamos ver só como é que se comporta aqui o gráfico. Então, ó, no gráfico vermelho, que representa o comportamento de crescimento da planta B, nós temos aqui um caso estranho, porque assim, quando chega no 10º dia, essa planta B ela atinge a altura máxima e aí ela começa a diminuir de tamanho. Então, isso não faz sentido, né? Significa, então, que essa função que está representando o crescimento da planta B, o domínio dela vai de 0, que é quando ela é a sementinha, né, até 10. Ela só cresce durante 10 dias. Então, a gente vai limitar a nossa função B de 0 até 10. Então, vamos dar aqui 2 cliques. Então, ela vai de 0 até 10. Ok? E aí o nosso gráfico para o crescimento da planta B, ela tem mais sentido. Tudo bem? Vamos colocar aqui um ponto sobre o eixo X. Vamos fazer aqui uma perpendicular. E vamos fazer a interseção dessa perpendicular com a função A, que ele chamou de ponto D, e com a função B, que ele chamou de ponto E. Beleza? E aí vamos parar o nosso ponto C aqui no tempo igual a 2. Isso quer dizer que eu estou analisando a altura das plantas A, verde, e B, vermelha, após 2 dias. Então vamos dar uma olhadinha nas coordenadas de D. Veja, a coordenada de D vale 5. Isso quer dizer que após 2 dias, a planta A tem a altura 5 centímetros. E a planta B, né, após 2 dias, tem a altura 6 centímetros. E a altura B é de 6 centímetros. Então, para responder a letra A, bastaria a gente pegar 6 menos 5. Então, 6 menos 5 é igual a 1. Diferença entre as alturas igual a 1. Beleza? Vamos voltar lá para os slides. A letra C quer que você determine o dia em que as duas plantas atingiram a mesma altura e qual foi essa altura. Então, a letra C pede duas coisas. Ela quer saber após quanto tempo as plantas atingem a mesma altura e qual foi essa altura. Então, o que é que nós temos aqui de função? Nós temos que a função A de x
é 2,5x. E nós temos que a função b de x é 20x menos x quadrado dividido por 6. Então, para que essas plantas tenham a mesma altura, essas funções a de x e b de x devem ser iguais. E aí você vai ter que 2,5x é igual a 20x menos x quadrado dividido por 6. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer aqui o produto em cruz. Então, 2,5 vezes 6 vai ser igual a 15. Então, nós vamos ter que 15x vai ser igual a 20x menos x quadrado. Reorganizando, nós vamos ter que x quadrado mais 15x menos 20x é igual a zero. X quadrado menos 5x é igual a zero. Podemos colocar aqui o nosso x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica x menos 5 igual a zero. E aí, uma primeira resposta, direto aqui, ó, é x igual a zero. Então, seria x' igual a zero. E a segunda resposta vai ser x menos 5 igual a zero, ou seja, x duas linhas igual a 5. Então, ele pergunta, qual é o dia em que as duas plantas atingem a mesma altura? Ora, elas vão ter a mesma altura quando x é zero, porque elas nasceram, né, no mesmo dia, mas o que faz mais sentido é você dizer que elas terão a mesma altura quando x for igual a 5. Então, isso quer dizer que após 5 dias, a altura da planta A vai ser exatamente igual à altura da planta B. Então, essa seria uma primeira parte do resultado da letra C. A outra parte vai ser substituir esse x igual a 5 em qualquer uma das duas funções. Ora, a mais fácil é a A, né? Então, nós vamos pegar a de 5. Então, vai ser 2,5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, 2, 12. Então, 12,5 centímetros. Então, conclusão da letra C. As duas plantas vão demorar 5 dias para atingir a mesma altura e essa altura será de 12,5 centímetros. Vamos provar no GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, ó, onde é que o gráfico indica que as plantas têm a mesma altura? Onde eles se cruzam. Então, eles estão se cruzando aqui nesse ponto. Vamos fazer aparecer a interseção. Então, vou clicar aqui no verde e clicar no vermelho. Aí ele vai me dizer que é o ponto F, que é a interseção, né? Então, quando você olha para esse ponto F, olha a coordenada dele aí. Para x, 5. Para y, 12,5. Então, olha aqui o x, ó. 5, isso quer dizer que demora 5 dias para elas atingirem a mesma altura. E aqui, ó, 12,5, que é justamente bem no meio, entre 12 e 13. Então, ou você para aqui em cima do ponto F, né? Ou você olha aqui para as coordenadas de F, 5 e 12,5. E aí, respondida a letra C. A letra D quer saber qual é a taxa média de variação. Ora, o que é a taxa média de variação? Vamos chamar assim, PV. O que é a taxa de variação? Vai ser a variação de altura dividida pela variação do tempo. Só que a gente tem que considerar apenas aqui, ó, do primeiro até o quarto dia. Então, significa que a variação do tempo não vai mudar. Vai ser sempre igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, a variação de tempo, ela no caso aqui vai ser fixa, né? Vai ser igual a 3. Mas aí eu preciso descobrir qual é para a altura 1 e a altura 4, e para B,
também qual é a altura 1 e qual é a altura 4. Assim, no caso de A, eu vou fazer mais por uma questão didática, porque na realidade não precisava, porque a taxa de variação de A ela é 2,5 centímetros por dia. Não se esqueça que a função A ela é linear, então isso não vai mudar. Esse cálculo era mais para B. Mas assim, como eu já disse, por questões didáticas, vamos fazer também para A. Então vamos lá. Para o caso de A, a altura 1 vai ser 2,5 vezes 1, que é igual a 2,5. E a altura 4 vai ser 2,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. Então aqui vai dar 10. Isso quer dizer que a variação da altura para o caso da planta A vai ser 10 menos 2,5, e isso será igual a 7,5. E aí nós vamos descobrir a taxa de variação da planta A. Então vai ser a variação da altura, que é 7,5, dividido pela variação de tempo, que não muda, é 3. E adivinha quanto é que dá esse resultado? Esse resultado é 2,5, né? 2,5 centímetros por dia. Como eu disse, a gente não precisava nem ter feito isso para o caso da planta A, porque o crescimento dela é linear, esse resultado já era óbvio. Já não será tão óbvio para o caso da planta B. Então, a planta B eu não tenho certeza, né? Porque já que é uma função quadrática, a gente não tem como deduzir essa taxa de crescimento como aconteceu com a planta A. Então, vamos fazer o cálculo novamente aqui. Então, nós vamos ter, assim, H1, e aí não se esqueça que eu tenho que usar a função que representa aqui a planta B, tá? Vou substituir por 1 e depois por 4. Então, vai ficar 20 vezes 1 menos 1 quadrado dividido por 6. Então, nós vamos ter que 20 vezes 1 é 20, 1 ao quadrado é 1, dividido por 6. 20 menos 1 é 19. Então, vamos deixar assim, 19 dividido por 6. Essa vai ser a nossa primeira altura, para o caso da planta B. A segunda altura, vamos substituir agora por 4. Então, 20 vezes 4, menos 4 quadrado, dividido por 6. 20 vezes 4 é 80, 4 ao quadrado é 16, dividido por 6. 80 menos 16 dá 64. Então, 64 sobre 6 centímetros. E aí nós vamos fazer a diferença da altura para o caso da planta B. Então, a variação da altura para o caso da planta B vai ser a diferença das duas, né? A maior menos a menor. Então, você vai ter 64 sobre 6 menos 19 sobre 6. Então, o resultado é só você pegar 64 menos 19, que é igual a 45. Então, vamos ter aqui 45 sobre 6 centímetros. E aí, concluindo, né? A taxa de variação da planta B vai ser a variação da altura, que é 45 sobre 6, dividido pela variação do tempo, que é 3, né? 4 menos 1. Então, divisão de fração, a gente conserva aí a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. E aí vai sobrar 15 dividido por 6, que se tu simplificar aqui por 3, é a mesma coisa que 5 sobre 2. E aí 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5 centímetros por dia. Aí você diz, caramba, a taxa de variação do crescimento da planta B, que deu 2,5 centímetros por dia, deu igual
ao da planta A, que também deu 2,5 centímetros por dia. Então, você acaba tendo essa impressão que esses valores acabam sendo sempre iguais. Mas cuidado que aqui é para o caso exclusivo do período relacionado ao primeiro ao quarto dia. Então, resposta da questão, taxa de variação de A é a mesma taxa de variação de B, que é igual a 2,5 centímetros por dia. Eu só respondi assim porque deu igual, tá? Mas aí a gente vai estudar aqui uma situação e vamos comprovar que essa taxa de variação não é exatamente igual para qualquer período. Tudo bem? É o que está sendo pedido aqui nessa observação, não é, que eu coloquei referente à letra D. Então ele pergunta, o valor obtido no item D para a taxa de variação de crescimento da planta B se mantém constante considerando outros períodos, né? A princípio, essa resposta você vai ter que dizer que é não, né? Por que é não? Porque a planta B ela é uma função quadrática. Então, é muito difícil essa taxa de variação se repetir para qualquer período. Então, para a gente comprovar isso, bora fazer uma planilhazinha bem rápida e mostrar um determinado intervalo em que você vai perceber que não vai dar 2,5, tudo bem? Então, vamos criar aqui uma planilha rapidinho. Então, aqui, para o caso da planta B, eu escrevi aqui a função, né? 20x menos x² sobre 6, e já atribuí aqui o primeiro valor, né? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando 20, multiplicando por B5, B5 aqui é o 1, né? Menos o próprio B5, que é o 1, ao quadrado, entre parênteses, né? Dividindo por 6. Então, esse cálculo vai dar 3,2. E aí, se você arrastar, ele vai gerar vários resultados, mas aí como a planta B só cresce até 10, né? Vamos fechar aqui só até 10. Então, naquela situação que a gente fez, era de 1 para 4. Né? Então, você pegaria o 10,7 menos o 3,2 e ia dividir por 3. O resultado já está dando aqui até 2,5, né? Mas o que eu quero mostrar é que se a gente pegar um outro intervalo, talvez dê errado, né? Então, vamos pegar aqui esse intervalo, vou destacar aqui ele de azul, e vamos pegar aqui esse 9. Vamos destacar aqui de lilás, né? Então, bora ver o que é que acontece. Então, vou pegar 16,5, vou subtrair de 6 e vou dividir, dessa vez não por 3, né? Porque agora eu estou pegando 9 menos 2. Então, vou pegar 9 menos 2, tá? E aí, será que vai dar 2,5? A gente já está vendo aqui que é 1,5, né? Ou seja, o resultado deu menor do que o intervalo anterior. Então, isso mostra que, à medida que o tempo passa, a taxa de variação do crescimento da planta B vai diminuindo. Justamente por isso que ela vai fazendo essa curvatura, né? Ela vai diminuindo o crescimento. Inclusive, a gente viu que quando o tempo for igual a 10, ela até para de crescer, né? Ela estanca o crescimento. Já a planta A, de verde, ó, ela continua crescendo indefinidamente até chegar na Lua, né? Não, brincadeira. A planta A, ela também vai ter um limite para o crescimento, porque senão não faria sentido, né? As plantas ultrapassariam as nuvens nesse caso, né? Então, para o caso da planta A, deveria ter um intervalo limitando, mas aqui o objetivo era a gente descobrir essa relação. Então, concluindo, né? A resposta é não. E aí, para você provar, basta você criar uma planilha simples e fazer um outro intervalo para a taxa de variação, que você vai ver que os valores serão diferentes. E aí você provou que, de fato, a resposta é não. Para o caso da função quadrática, isso até já era óbvio. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.